Para o estudo de hoje, teremos a colaboração dos amigos Mara Regina e William Ferreira. Passamos a palavra aos facilitadores. Boa noite a todos. Com satisfação que nós estamos aqui, mais uma noite com toda dedicação para nos encontrarmos e tirarmos algumas dúvidas sobre Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, dentro daquilo que a gente conseguir explicar. O que a gente não conseguir, a gente vai trazer numa outra oportunidade e vamos estar com máxima satisfação de atender. Além dessas perguntas que aqui estão hoje, que já foram feitas e nós guardamos aqui, se alguém tiver outras perguntas hoje, pode usar os facilitadores que estão nas laterais, que eles anotam e podem trazer para a gente. É uma satisfação recebê-los e nós também recepcionamos os nossos amigos internautas que participam ativamente dos nossos debates, das palestras, dos estudos aqui presentes. Então, boa noite. Vamos começar, né? Nossos cumprimentos a todos vocês, mais uma vez, né? Agora, tete a tete, e aos internautas, né? E se vocês realmente quiserem e estivermos na condição de respondê-los, pelo conhecimento espírita, façam, aproveitem este momento, porque a doutrina espírita não é de amém, não é do sim senhor, mas é a vida. Nós precisamos entender por que estamos aqui. O que é que nós viemos fazer aqui? Não só nesta casa, mas na terra. Cada um tem o seu perfil. Todos nós passamos por desafios. Basta dizer que estamos no mundo de provas e expiações. Por que elas existem? Qual o nosso papel aqui? Nós precisamos indagar mais sobre a nossa vida. Saber um pouquinho mais de nós. Não é a vida do outro que nos interessa. A vida do outro nos interessa no momento em que eu posso ajudá-lo. Mas é a minha vida. O que eu responder, der de frente com o espelho, com a minha imagem, e ver o que eu sou, é o que eu preciso melhorar. Então aproveite o momento. Se nós aqui estivermos em condições para responder, porque estamos como vocês, aprendendo, será um prazer para nós. Obrigada. Vamos começar aqui. Olha, essa pergunta estava na terça-feira passada e não deu tempo de ser respondida. Sonhei com meu pai em dezembro pela primeira vez. Ele faleceu há 10 anos atrás. Ele não conseguiu me falar no sonho o que queria. Tem algum motivo? Ou ele ainda não está liberado para falar? Olha, nós temos que responder sempre com base na doutrina espírita. Não é o que eu, William, acho, o que a Mara acha. É com base na doutrina espírita, claro. E, coincidentemente, o que eu vou responder é o que eu acho que a doutrina espírita também nos ensina. Tem um tempo, que a gente não sabe exatamente qual, para que, ao desencarnarmos, nos tornemos equilibrados para termos condição de fazer comunicação com os que ficam ainda no mundo encarnado, né? E esse tempo varia de pessoa para pessoa, de processo para processo. E muitas vezes o que acontece é que
a pessoa, às vezes, desencarna em estado de muito desequilíbrio. Mas, dada a grandiosidade da sua vida de caridade, de assistência, da sua vida de compartilhamento, rapidamente ela se recupera. E esse estado de desequilíbrio, seja ele físico ou até mental, né, rapidamente se recupera e ela pode ter autorização ou não de fazer contato conosco no mundo encarnado, né? Mas aí tem também algumas programações. Pode ser que nessas programações não inclua esses contatos agora, nesse primeiro momento, sabe? Pode ser que num segundo momento seja mais adequado. Então, cada caso é um caso, não tem uma regra geral, né? Porque as nossas histórias de vida são diferentes, todos nós, né? E, de uma maneira geral, a gente pensa que há a possibilidade de comunicação. Só que a gente sempre fala que o telefone, né, como se fosse um telefone, uma comunicação, toca de lá para cá, né? E, no caso de sonho, é muito comum sonharmos com pessoas que nos foram agradáveis, que a gente tem saudade delas. Mesmo que sejam pessoas com as quais nós, às vezes, tivemos algum entrevero, alguma pequena briga, mas ficaram as coisas boas também. Então, nessas buscas, né, da gente chegar até essa pessoa, lembrar dela, no sonho aparece. Não significa necessariamente que é uma busca de mensagem. Pode até ser que sim, mas a gente não garante que seja efetivamente, né? Então, pode ser que seja o momento ou não seja esse momento. Olha, chegou uma pergunta aqui para nós. Desculpe. Perguntando: o que fazer quando não se sentir capaz de ajudar um ente querido que está sofrendo muito? Nós sempre temos condição de ajudar, independente de quem quer que seja. Agora, nós temos que entender uma coisa. Ver o que essa pessoa precisa. O que lhe falta? É um ente querido, é alguém que eu estou dividindo a vida. Se o atendimento dela necessita dos atendimentos psicoterápicos, vamos correr atrás. Por que não? É um recurso permitido por Deus. Estamos aqui. Recursos medicinais. Agora, tem um que não se paga. A gente não precisa comprar. Chama-se oração. Por ela, com ela, apesar dela. Eu não quero, eu posso fazer à distância. Convictamente, não só repetir palavras, mas que saia do coração. Se ela aceita esse acolhimento, vamos fazer com ela. Se a situação é de uma doença que atingiu o soma, ou seja, o corpo, porque é aqui que adoece. Mas se o corpo já está doente, vamos continuar na oração. Se os recursos da terra se esgotaram, vamos fazer as orações. Onde estivermos, gente, vamos tomar o passe, fixemos a nossa mente naquela pessoa. Não vai adiantar. Há pouco tempo, ouvindo uma palestra de Raul Teixeira, ele nos contando que Divaldo Pereira Franco foi fazer um atendimento no plano espiritual. Joana de Ângeles o requisitou para a tarefa.
Estando lá, ela falou com ele assim: meu amigo, silêncio. Mas minha irmã, eu não estou conversando aqui. Está assim, acalme seu pensamento. Pensamento é vida, segundo a doutrina espírita. Então, cuidado com os nossos pensamentos. Quando estivermos lá no passe, pensemos na pessoa. Temos a água fluidificada e outros recursos, mas a oração pode ser feita aonde quer que seja. Se já se esgotaram os demais recursos, e por que não fazê-los juntos? Vamos pensar nisso. Mais uma pergunta. Os nomes adicionados na caixa de vibração são irradiados por um grupo específico da casa? Ou apenas a espiritualidade amiga auxilia e irradia as energias e vibrações para os que pedem por auxílio? Na verdade, tudo na casa, tudo e todos na casa, converge para o auxílio das pessoas. A casa foi magnetizada, foi imantada e segue determinadas regras, determinadas condutas, exatamente para que ela tenha esse magnetismo, né? Então, tudo na casa Centro Espírita Jesus de Nazaré está preparado para receber pessoas e saírem daqui melhores do que chegam, sabe? Nem sempre isso é possível, né? Nem sempre a pessoa às vezes sai tão melhor, mas normalmente a gente vê que as pessoas conseguem aqui um pouco mais de paz. Então a gente trabalha nesse sentido. Então segue algumas recomendações, por exemplo, a sala de passe, ela é feita uma oração específica para que os bons espíritos se apoderem do ambiente, né? E deixem o ambiente preparado para que as energias fluam com mais facilidade. Esse ambiente está sempre preparado para que as pessoas ouçam com ouvidos de ouvir e a gente consiga falar de uma maneira bem explicada para todos. Nem sempre também conseguimos, né, Mara? Então, de um modo geral, tudo é muito preparado. Mas quem faz o trabalho principal mesmo, não tenham dúvida, é a espiritualidade. É o conjunto de espíritos benéficos, benfeitores, da seara de Jesus, que nos brindam com o bem-estar que nós sentimos aqui, que nos brindam com as informações que a gente consegue absorver aqui, né? Esse é o mais importante trabalho, e eu diria o verdadeiro trabalho. Tanto mais somos facilitadores, né? Os que trabalhamos na casa, e a gente procura fazer alguma coisa, mas sempre para facilitar o trabalho da verdadeira espiritualidade. Então, as irradiações tem na casa inteira, sabe? As pessoas têm um local pré-determinado para a água fluidificada, não tem? Né? Naquele lugar, constantemente, são feitas orações também, tudo à base de oração. É o antibiótico, é o anti-inflamatório mais potente que existe, ainda é a oração. Talvez inventem outro. Pode ser que inventem, mas penso que ainda é o mais potente, né? Até porque ele dura por muito tempo. Não é só enquanto o efeito de um remédio que a gente administra nos faz bem, né? Mas, enfim, sempre magnetizando com oração. E, nesse sentido, a casa toda irradia. E não tem um grupo específico de médiuns, né? Vários médiuns fazem orações, existem os médiuns passistas. Alguns nomes são levados para as reuniões mediúnicas para que sejam trabalhadas as dificuldades que são apresentadas no papel pelas pessoas que pedem, né? Então, são trabalhados, né? E algumas pessoas têm toda essa questão trabalhada no chamado tratamento que a casa oferece, também gratuitamente. Que eu e Mara somos acolhedores da casa, então a gente inicia o tratamento no dia que a gente acolhe a pessoa, né? E aí tem algumas vindas da pessoa aqui, faz um tratamento, e normalmente as pessoas se dão bem, ficam e são assim,
recebem bem as energias da espiritualidade. A gente faz muito pouco, quem faz realmente é a espiritualidade amiga mesmo. Complementando um pouquinho o que o William disse, gente, nós ficamos pensando nessa pergunta que foi feita aqui, porque tem um detalhe muito importante. Que tipo de sofrimento? Porque muitas vezes também não é regra, tá? Mas esse sofrimento pode ser algo ligado às questões de mediunidade. Eu não sei o caso aqui, eu estou só explanando um pouquinho, porque o recurso, como o William trouxe aqui, das assistências espirituais, também acontecem. Todos que estamos aqui, todos nós, todos somos imperfeitos. Aliás, estamos no mundo de imperfeição. Então, a necessidade é maior. Nós estamos aqui, o William e eu, como eu digo sempre para aqueles que nós tivemos oportunidade de conversar no acolhimento, não estamos aqui porque somos bonzinhos, não. Estamos aqui por necessidade. Estamos aqui nessa ajuda pela necessidade nossa. Porque já descobrimos que temos muito a vencer conosco. E como Jesus nos disse, a caridade faz a diferença. Nas palavras mais modernas, vamos colocar assim: fazer o bem sem olhar a quem? Palavras dele. Então, o nosso papel aqui, de todos nós neste mundo, é estarmos nos ajudando. A cada dia o seu bem e o seu mal. Vamos entender, o dia que nós entendermos isto, nós estaremos em condições melhores. Podem ter certeza disso. A respeito dos animais, principalmente cães, como eles ficam na espiritualidade após o desencarne? E a caridade feita aos mesmos tem algum valor para a minha evolução espiritual? Vou começar pela segunda questão. Com certeza, tudo que nós fizermos um pelo outro, como a Mara acabou de falar, vem para nós como uma lição cumprida. Porque tudo que se apresenta para a gente fazer, para a gente perdoar, são treinamentos. Nós estamos aqui participando de treinamentos, nós estamos sendo treinados. Por quê? Porque pode ser que venha uma avalanche maior pela frente. Nossa, mas a pessoa já não tem braços, já não tem emprego, já não tem isso, já não tem aquilo. O que vem mais pela frente? Nós não sabemos. Mas é um treinamento tolerar, é um treinamento trabalhar com o que se tem, lidar com o que se apresenta, é um treinamento pelo qual nós passamos. Eu estava até conversando com a minha esposa domingo, se a gente fizesse uma rememorização do que nós já passamos na vida de sofrimento, dos perrengues que a gente fala, será que a gente aguentaria hoje? Acho que hoje a gente aguentaria muito mais fortemente, porque a gente vai criando calos, a gente vai criando músculo, a gente vai criando força. Quando a gente passa pela primeira vez, talvez a gente ache que nem ia conseguir superar, mas conseguimos e depois conseguimos mais ainda. A gente pensa que não. Então, tudo é um treinamento. Então, se a gente fizer bem, nós vamos receber o bem. Eu sempre dou um exemplo muito simples. 5 pessoas no mundo. Um mundo com 5 pessoas. O primeiro faz bem para o segundo.
O segundo tem que fazer alguma coisa para a pessoa. O que ele recebeu? Não foi o bem? Para o terceiro ele faz bem. Aí o terceiro recebe aquilo, para ele é normal fazer a mesma coisa, faz bem para a quarta pessoa. A quarta pessoa recebe aquele bem, acha tão bom, você eu vou passar adiante. Quem que é o próximo? É o quinto? Passa o bem para o quinto. O quinto falou assim, mas para quem que eu tenho que devolver isso? Passa o bem para o primeiro. Né? Agora, vamos pensar no mal. O primeiro faz o mal para o segundo. O que o segundo vai passar para o terceiro? A probabilidade de passar mal é muito grande, não é? Então, todo o bem que a gente faz volta para a gente. É muito natural isso, é muito simples a gente pensar isso. A gente fala, mas é simples assim? No mundo é a mesma coisa, a mesmíssima coisa, só com 7 bilhões e meio de pessoas. Né? Se a gente fizer o bem, vai chegar o bem para a gente. Então, até por, eventualmente, egoísmo, fazer o bem, vai ser bom eu receber o bem, né? Até de forma egoísta no bem. Mas é bem interessante. Essa primeira pergunta fala o seguinte, o animal, ele muda de gradação, como os espíritos vão mudando de gradação, vão evoluindo, né, na sua graduação espiritual, na sua condição, vão também da mesma forma. E tem um estudo que é para começar, não sei se na última semana de agosto agora, ou em setembro, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, ESD. Está para começar, possivelmente, dia 2 de setembro. E que narra isso muito bem, fala dos vários tipos e vamos dizer assim, patamares de espíritos, né? E lida, inclusive, com a gradação de desenvolvimento dos animais. Os cães, realmente, são animais, primeiro, que são domésticos, né? Eles têm uma afinidade maior com o ser humano, né? E alguns tipos de cães têm ainda maior afinidade, né? Então, a gente já vê que há uma gradação dentro da própria categoria e nas raças também, né? E não sei se vocês já repararam, quem tem cachorro, quem tem algum animal em casa, quando a gente está bem, parece que o cachorro também fica bem. Não é verdade? Já perceberam isso? Os animais não ficam bem. Se a gente está irritado, talvez a gente contagie os animais, eles também pegam energia ruim, é ou não é? Então, essas questões envolvem exatamente essa mútua caridade. Então, se a gente praticar o bem, praticar essa caridade, praticar esse entrosamento, doação, isso volta para a gente. Então, é como se a gente fosse responsável. Quando eu falo isso, às vezes as pessoas até me puxam a orelha. Responsável por tudo que acontece à nossa volta. Aí já me puxaram a orelha falando assim, não é como se a gente fosse responsável, William. A gente é responsável por tudo que acontece à nossa volta. E eu penso assim, é muita responsabilidade, né, para a gente ser responsável por tudo que acontece à nossa volta. Mas, de uma maneira geral, se a gente refletir bem, muita coisa depende mesmo da gente. Né? Então, a gente pode, com os animais, mais ainda. Né? Principalmente os cães, que são animais um pouco mais dóceis. Né? Alguns lá têm um pouco demais, alguns incomodam um pouco, mas aí eventualmente o dono que não trata muito bem. Aí os cães acabam reclamando. Né? A gente vivendo em harmonia, pode ter certeza. A gente tem vizinhos que tratam muito bem os cães, e os cães não incomodam ninguém. E tem aqueles que não tratam tão bem, os cães incomodam todo mundo. Já repararam isso? Não é verdade? Tem a ver com o tratamento que nós damos. Gente, pegando o gancho do William, para início de conversa, vamos pensar. Se fossem desnecessários, se os cães fossem desnecessários, eles existiriam? É obra de Deus. Eu sou suspeita. Eu gosto muito do animal. Eu gosto muito da natureza. Sou apaixonada com a natureza. Adoro pássaros, ouvir. Lá da roça mesmo. Tem vergonha nenhuma de falar. Muito pelo contrário, ainda mais hoje. Virou chique.
tá? E eu gosto muito de animais. Independente deles, sem raça definida, tô nem aí. Tá? Agora, são criaturas de Deus, inclusive com relatos no plano espiritual. Dependendo da ligação com o dono, ele vai nos receber quando nós voltarmos. Em livros, nós temos livros infantis e nas obras espíritas quanto a isto. Eles estão ainda nos instintos básicos. Nós somos animais racionais. Tem hora que eu me pergunto se somos racionais mesmo, diante de coisas que nós estamos vendo aí. Que acredito que um animal não faria aquilo que muito ser humano faz. E podem ter certeza absoluta, eles estão para nos acompanhar. Eles estão para serem cuidados. O que tem aqui em Divinópolis, que eu estou impressionada, de cachorro na rua, eu estou boba. Eu estou assim, gente do céu. Então, vamos inclusive repensar. Adquirir um cão não é moda, não. É adquirir um ser. O meu cachorro, ele sabe a hora que eu vou sair, basta eu pegar a bolsa. Ele faz festa achando que ele vai sair comigo. A hora que eu pego a bolsa, ele vai para o cantinho dele. Nunca falei nada com ele. Ele sabe a hora que eu estou chateada. Por quê? Eles têm sentimento também. Assim, muito básicos, mas têm. Um instinto de defesa da casa. Na evangelização espírita, da qual nós já fizemos por muitos anos, em experiência, e livros, falando a respeito do cuidado que nós devamos ter com aquilo que é a criação de Deus. Eu não estou falando nem de nós, mas daquilo que foi criado por Deus. O homem não cria nada, ele co-cria. Então, vamos refletir nas nossas posturas. Nós gostaríamos de ser maltratados? Se o cão ou um outro animal pudesse responder, com certeza eles diriam que não. Então, vamos pensar nisso. Vamos pensar que eles estão aqui porque foram criados. Só um momento, William. E nós temos uma outra pergunta aqui que não tem a ver, eu só complementei o que o William trouxe, porque mexe com a gente, né? Com as nossas experiências. Então, assim, eu não vou negar, não. Eu sofro. Não é bacana, não, sabe? Não é bacana sofrer, não, porque a gente tem que ter aquela postura de ajudar. Mas eu ainda não administrei na área dos animais. Morro de dó. Sabe, se eu pudesse... Mas, enfim, estou fazendo a minha parte. Veio uma pergunta assim: boa noite, porque nós, encarnados, sentimos o aroma do perfume ou cheiro do espírito, enquanto estamos em sono profundo. O que o Espiritismo diz sobre isso? Bom, nós temos uma coisa aqui interessante, só para refletir. Eu fiquei assim meio em dúvida, porque como que eu vou sentir o perfume se eu estou dormindo? Né? Eu não sei, se o William tiver a resposta, eu sinceramente não sei. Eu sei falar de mim. Num determinado momento, há um tempo atrás,
fazendo um tratamento à distância, tá? À noite, na hora do tratamento, eu senti aromas, perfume. Com certeza, a equipe espiritual que iria me socorrer estava lá. Foi muito emocionante. Eu não nego, até chorei. E agradeci muito. Agora, nós sentirmos esse cheiro é muito comum. Nós somos espíritos, gente, encarnados. Entenderam a resposta? Nós somos espíritos com corpo físico. Nós não somos o corpo e espírito, é o inverso. Quem fica aqui é isso aqui. Quem vai é essa essência divina espiritual que continua a sua jornada. Nós sentimos cheiro? Sim, e não é só o cheiro. Nós sentimos aquelas intuições mais fortes. Muitos têm a percepção de ouvir, né? Mediunidade é para todo mundo. Todos nós temos, em maior ou menor graduação. Então, nós podemos sentir? Sim, é normal. Os entes queridos estão, quando permitido pela espiritualidade, já em condições de entender o processo deles, eles estão conosco. A vida continua. O livro de Emmanuel. Nós vamos com as experiências daqui, melhores ou menores. Mas nós podemos sentir o cheiro? Sim. E como eu disse a vocês, normal. É um sinal de que nós estamos com os nossos amigos espirituais. Dando um pitaco na pergunta ali, cuja Mara respondeu, também é nessa linha mesmo. Porque, na verdade, nós estamos numa vibração em que nós nos relacionamos com as emoções que a gente consegue perceber. Então, eu consigo perceber o barulho, eu consigo perceber luz, né? Eu consigo perceber cores, eu consigo perceber perfumes, tudo no mundo material, né? O perfume, a gente não enxerga o perfume, mas é uma matéria que produziu aquele aroma, então nós conseguimos sentir esse perfume. Muito bem. Aquela pessoa que consegue sentir algo ou ver algo que não está no mundo físico, no mesma vibração, aí é o que a gente chama de médium, é a mediunidade. Então, quem sente um perfume sem ninguém ter borrifado um perfume aqui, aí é uma mediunidade. E como a Mara falou, em algumas pessoas é mais desenvolvida, em outras pessoas é menos. Aqueles que conseguem ver pessoas que não são com o invólucro carnal, ósseo, físico, material, aqueles que enxergam a pessoa, também tem um outro tipo de mediunidade, visual, né? Então, é nesse sentido mesmo. Mas, na questão dos animais, eu quero voltar, porque chegou uma pergunta, enquanto a Mara respondia. Se os animais são tão importantes para os seres humanos, por que nós comemos eles? Né? É engraçado, né? A gente tem um grau de desenvolvimento diferente nos vários cantos do nosso planeta. Em alguns locais, come-se basicamente carne crua. Em alguns lugares dos trópicos, por exemplo, no continente antártico, por exemplo, né? No Japão,
No Japão come-se carne crua de peixe há muito tempo, a gente come nos restaurantes. Comia-se no Japão, até pouco tempo atrás, carne de cachorro também. Eram cachorros pré-determinados, assim, como se fosse frango de granja, lá é como se fosse cachorro de granja, sabe? Esse hábito no Japão já está em desuso há algum tempo, mas há pouco tempo que ainda tinha, né? Então, na Índia não se come carne de vaca, nem de boi, né? Não se come bovinos. A pessoa está na praia, vai passando uma vaca, e passa quase que por cima da pessoa, não pode fazer nada. Para eles é um animal sagrado. E nós temos o costume carnívoro, né? Ao longo dos séculos, nós alimentamos esse hábito e usamos até hoje, né? Não vamos entrar no mérito se na época de Jesus comia-se carne, porque comia-se carne de galinha, carne de aves, né? Peixes, Jesus pescava também, além de carpinteiro e outras coisas que fazia. Me desculpe. Ele também, possivelmente, não posso afirmar com toda certeza, mas possivelmente degustava peixes, no mínimo peixes, penso eu, né? Ajudava na pesca. Então, é um hábito que pode ser que a gente deixe de fazer um dia, porque nós estamos descobrindo muitas coisas que são energéticas, muitas coisas que são, inclusive, proteicas, como a carne, que dão saciedade, como a carne, né? Estamos descobrindo. Estamos, assim, descobrindo, não estão tanto a passos largos, não, mas estamos no caminho, né? Com o crescimento da humanidade, as comidas, vamos dizer, sintetizadas, elas acabam ganhando corpo, né? As comidas sintetizadas, por exemplo, uma barra de proteína sintetiza praticamente uma refeição, aquela que tem, por exemplo, 7 gramas, 12 gramas, 20 gramas de proteína numa barra, né? Barra de proteína, barra de cereais, enfim, estão sintetizando cada vez mais. Talvez pelo aumento da população não dê tempo realmente de fabricar tudo para todo mundo. As pessoas criticam muito os frangos, a gente está falando de frango de granja, né? Eles ficam prontos em 30 dias, com ração à base de hormônio. Eu tenho um cunhado que lida com sítio, com fazenda. Ele fala que um frango, uma galinha, para ser degustada, né, 6 meses. Então, 6 vezes mais. Então, imagine tanto de remédio que a gente ingere, né, remédio para bicho, né, comendo um frango que foi tratado em granja. É complicado isso. Mas a população, houve uma explosão de população depois de alguns eventos. Por exemplo, depois da invenção do sabão, né, que foi no início do século XVII, né, até lá não existia sabão, né, aliás, final do século XVI, início do século XVII, depois com a invenção da penicilina. Então, a população mundial, que aumentava de pouquinho, de repente começou a aumentar em níveis estratosféricos, né? Hoje, uma série de questões ligadas, inclusive, à condição de alimentação, à condição de sustento, faz com que as pessoas tenham bem menos filhos. Então, planeja-se ou programa-se, observa-se que para o ano 2050, nós vamos ter que ter programas para as pessoas terem mais filhos, porque vão ficar com a população muito velha, né? Então, é uma questão assim que, com referência aos animais, que possivelmente nós vamos reavaliando com o tempo. Já existem pessoas totalmente desfavoráveis ao consumo de animais. Eu tenho uma moça que ela chama-se Virgínia, ela é filha da minha esposa. Ela é totalmente vegana, ela não usa nem esmalte que é fabricado em fábrica que possa ter alguma relação com animais, né? Nenhum tipo de alimento, né? Essa minha enteada Virgínia, ela usa. E ela tem até um site, um blog, que ela ensina a fazer comidas veganas. Quando ela sai com alguém, ela, o marido, o filho, eles levam a própria comida, porque eles sabem que, de alguma forma,
eles vão usar comida que tem alguma relação com animais. E aí cosmético, comidas de modo geral, até detergente que se usa para lavar roupa, eles preferem de fábricas que não usam qualquer relação com o animal, né? Então é interessante o trabalho que ela faz, e várias outras pessoas chamadas veganas, né, fazem, é bem interessante. E eu, eventualmente, pessoalmente, de vez em quando, eu passo um tempo sem comer carne, né? Aí eu percebo que me faz bem. Eu acho que é uma questão, né, Mara, de evolução, a gente deixar de comer carne de animais. Pessoal, é muito interessante, nós temos que ter paciência. Nós temos que ter calma. O mundo, como dizem, né, há algum tempo, disseram há algum tempo, o mundo não foi feito assim. Nós, nos corpos que nós habitamos, ainda se pede uma alimentação talvez um pouco mais pesada. Isso não veio de agora, isso vem de muito tempo. Mas quem fez a pergunta, que é bacana, isso mexe, né? Porque isso chama para nós, é um motivo de reflexão séria. E como vamos administrar isso? Nós estamos pensando só no nosso meio aqui, mas nós temos que pensar num todo, na Terra. Temos áreas totalmente diferentes, acaloradas, friorentas, existe isso, não existe aquilo, e nós precisamos, isso, gente, é física, é química, que a doutrina espírita explica, viu? Eu não vou explicar e nem cabe aqui. O tempo, isso é um outro momento, que vocês terão oportunidade, quem quiser participar do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, é muito bem-vindo. Aprender sempre é muito bom, né? Quem fez essa pergunta, olha, em alguns lugares já estão maneirando a situação. Eu, particularmente, fui orientada, né, por uma companheira da área da homeopatia, né, William? Que é a esposa dele. E eu procurei, tive necessidade de entender o que estava acontecendo, porque era um processo físico. Resultado, comecei a administrar algumas coisas, estou me sentindo feliz e muito de não estar comendo a carne vermelha. E já me incomoda, tá, gente? Eu respeito todo mundo. Doutrina espírita é do respeito, tá? Quem gosta, beleza. Mas ainda me incomoda quando eu vejo imagens de animais, enfim. Então, é um processo evolutivo, com calma. Ninguém do plano espiritual vai nos criticar. Pelo contrário, vão nos respeitar, entender o nosso momento. Quando nós pensamos, repetindo, sempre, mundo de provas e expiações. Aonde que está isso? No Livro dos Espíritos. Lá no ESD tem isso. Entre outras situações. Não caiu do céu, a gente aprendeu. Então, vamos ter paciência, as coisas vão mudando. A natureza está aí nos oferecendo uma série de recursos medicinais que ainda estamos longe, né, William, de entender, para poder usar, apesar que
as comadres, né? As senhorinhas de antigamente, olha, toma isso aqui, faz bem, já era usado. Olha, toma isso, aquela raiz que você tem em casa, a raiz você vai pegar a cebola, ou você vai pegar isso, você vai pegar... Tudo tem sinais de aprendizado, mas é passo a passo. Uma construção não se faz de um dia para o outro. Nós estamos construindo este mundo para um mundo melhor. Então, paciência. Mais uma? Ok, nós temos mais algumas perguntas, nós vamos responder semana que vem, possivelmente vai ser outra dupla. Foi com muita satisfação que a gente esteve aqui, e quem não estiver satisfeito com as nossas respostas, pode nos procurar, nós podemos pensar, talvez até pesquisar mais, viu? Vamos estar aqui sempre à disposição. Eu estou aqui sempre na Casa Espírita, a Mara também, viu? Eu quero agradecer a todos por terem vindo. Vamos ter uma palestra muito legal com a Mara agora. Agradecer aos internautas por terem nos ouvido. Estamos sempre aqui à disposição. E multiplique as informações aqui da Casa Espírita, Jesus de Nazaré. Por exemplo, nós estávamos falando aqui do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o ESD. Sabe quanto que paga? Nada. Paga a sua presença, o seu abraço, o seu carinho, o seu prestígio de vir aqui. Nós, com toda satisfação, e os instrutores do curso vão ministrar com muito prazer. Tá bom? Então, um grande abraço a vocês e boa noite. Nós queremos agradecer a presença de vocês, né? Vamos continuar a nossa conversa. Agradecer a atenção dos internautas, e fortalecendo o William. Quem ganha é quem aprende. Livro quer dizer livrar da ignorância. Qual ignorância? Do desconhecido. Do que eu desconheço, não importa a matéria. Aqui chama-se doutrina espírita, que tem muita coisa para aprender. Inclusive as físicas, as químicas e etc. da vida. Então, as pessoas que vêm se preparam para recebê-los. E vocês só vão ganhar. Mais nada. Um abraço a todos.